Olá, boa tarde a todos ligados na TV Candidez. Hoje a tropa, né? Hoje temos uma tropa completa aqui. Hoje a Polícia Militar enviou aqui 3 representantes. Isso é muito bom. Agradecer lá ao comandante, ao Josimar, Major Josimar e a todos da Polícia Militar que se fazem presentes sempre, principalmente agora nesse final de ano, aqui no Patrulhando a Cidade. Já vou avisando que o Jota Batista daqui a pouco deve estar aparecendo. Ele deve fazer mais um link ao vivo com a gente, tá? Daqui a pouco ele deve estar por aí fazendo o link, que ele que foi para a posse do Bolsonaro. Então, ele foi para lá, ele vai fazer um discurso em Brasília, na posse, né? O Jota Batista. O discurso dele foi amplamente pensado, né? Preparado, consultado. Ele vai chegar lá em cima, né? Vai direcionar para o povo e falar, não vira nada. Então, aí, a participação do Jota lá na posse do Bolsonaro. Estamos recebendo aqui, né, todo o amparato da Polícia Militar. Quer dizer, primeiramente, vou pedir que cada um se identifique, né, e fale a sua função aí. Principalmente porque hoje o assunto, ele tem um foco, ele tem um direcionamento que nós planejamos e eles, né, têm total competência para falar, que é participação comunitária, especialmente naquela participação direta com a PM, que é a rede protetiva. Eles vão falar um pouco disso. Eu chamo de rede de vizinhos protegidos, porque foi assim que eu aprendi. O jeito de mudar o nome, né, que às vezes acaba mudando, às vezes confunde a gente um pouquinho. Rede de vizinhos protegidos, viu, gente? Mas eu vou pedir que cada um já se apresente e fale um pouco aí para a gente do trabalho realizado. Boa tarde, Luciano. Boa tarde ao telespectador. Eu sou o Tenente Wendel, do 23º Batalhão de Polícia Militar, e eu coordeno a seção de emprego operacional que trabalha com o serviço da rede de vizinhos protegidos, né, da rede de proteção preventiva, né, as redes de proteção preventiva, que começou com a rede de vizinhos protegidos, depois teve rede de postos protegidos, rede de vários tipos de redes de comércio, prédios. E com isso criou-se a rede de proteção preventiva, né? Na verdade, eu trabalho na parte de coordenação técnica do projeto, mas quem executa esse serviço aqui em Divinópolis é o Sargento Pinheiro e o Cabo Silveira, têm bastante experiência e vão poder conversar com a gente aqui a respeito de como que funciona esse serviço. Vou colocar o Sargento Pinheiro na roda aqui também. Sargento, se apresente e fala pra gente um pouquinho desse trabalho, né? Como que é esse contato direto com a comunidade. Boa tarde, Luciano. Sou o Sargento Pinheiro. Nós trabalhamos diretamente com as comunidades, né? Trabalho na área operacional. E o trabalho nosso é desenvolvido juntamente com a comunidade dentro desse projeto Rede de Proteção Preventiva. Mas a maioria hoje conhece como Rede de Vizinhos, não somente no município, como também na zona rural, né? Nós também aplicamos esse projeto. E que tem sido de grande valia para a comunidade em ter consciência daquilo que ela pode fazer e realizar no seu dia a dia como parte assim preventiva, trabalhar o preventivo, né? Ser agente da própria segurança no dia a dia. Então esse trabalho ele é feito com reuniões com a comunidade, é um período aí de 3 meses, reuniões que acontecem a cada 15 dias, totalizando 6 reuniões. E a participação ela se dá a partir do momento em que há interesse dessa comunidade em querer, né, entender, compreender um pouco mais sobre essa filosofia de polícia. Algo que tem dado certo, temos tido resultado quando a participação, o envolvimento dessa comunidade. E em prazo curto, né, você já vê uma mudança de comportamento, de hábito dessa comunidade no seu dia a dia, para melhorar a sua segurança, não somente sua, como os demais vizinhos também. Muito bem.
O Cabo Silveira também, né? Trabalha diretamente com a comunidade, é isso? Sim. Boa tarde, Luciano, né? Boa tarde a telespectadores aí da TV Candidez, patrulhando a cidade. Juntamente com o Sargento Pinheiro, né, a gente desenvolve esse trabalho, né, onde, conforme ele mesmo disse, né, são feitas as reuniões juntamente com a comunidade, né, na qual a gente já teve o prazer de ter você, né, conosco também, aprendendo um pouco sobre prevenção, né, criminal, aprendendo a ser mais vigilante, a mudar a sua atitude, né, frente a essa criminalidade crescente, né, baseada aí, né, no triângulo do crime, né, e outros estudos aí, né, da parte de segurança pública. A comunidade pode fazer muito para poder evitar com que o crime aconteça. Como começou essa rede de proteção? Qual que é a história? Quem que teve a ideia disso? Bom, surgiu em Belo Horizonte, né, no ano de 2004, né, o Major Fagundes, hoje Coronel Fagundes, né, ele na região ali do bairro Caiçara, né, uma área que começou a ter, né, muitos problemas de criminalidade, principalmente aqueles, o sequestro, né, com o cárcere privado, né, o furto de bens no interior de residências, até com o furto dos próprios veículos, né, das pessoas, né, da residência. Então, ele, diante dessa crescente, né, criminalidade nesse bairro específico em Belo Horizonte, ele resolveu reunir a comunidade, né, e a primeira coisa que ele percebeu quando ele chegou no local foi que os vizinhos não se conheciam, né? Muitas pessoas presenciavam as ações, né, tinham desconhecimento, outras até suspeitavam que alguma coisa estava acontecendo, mas nada faziam, né? A partir daí, né, dessa primeira reunião com a comunidade, ele começou, né, a criar estratégias de proteção, né, baseadas, né, no triângulo do crime e outros estudos mais, né, oriundos até de outros países, né, e assim ele fez essa implantação, as pessoas começaram a se conhecer melhor, a agir de forma mais preventiva, a comunicar a PM mais rapidamente sobre algum tipo de suspeições, né, naquela região, e assim foram evitados diversos tipos de crimes naquele local. Intervenções aí até durante os atos criminosos aí desses infratores. E, Sargento Pinheiro, qual que é o custo, né, para se ter uma rede de vizinhos protegidos? Isso custa caro? O que cada pessoa precisa? Qual que é o equipamento? Qual que é o custo disso? Bom, interessante, Luciano, que deixar bem claro para a comunidade, né, que não há nenhum custo. Custo zero, tá? Olha isso zero, aí. Né? O que nós queremos e buscamos é, de fato, que a comunidade ela venha participar, ela venha conhecer, né, o serviço prestado para a comunidade. O serviço da Polícia Militar é prestado a essa comunidade e somente a gente pode construir, né, fazer essa construção de segurança pública a partir do conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta, né? Sereis a verdade vos libertará. Então, a partir do conhecimento, a pessoa tendo conhecimento, ela começa a aplicar, no seu dia a dia, ela passa a ter atitudes, outrora, que ela não tinha. Então, ela passa a ter mudanças, né, no seu comportamento, seus hábitos, e assim melhora, né, de forma bem participativa a questão da segurança, não somente dela, da comunidade, da família, mas em torno, onde ela reside, onde ela mora. Já para essa pergunta, né, às vezes a pessoa, algumas comunidades, às vezes coloca ali um equipamento, que é um apito. Algumas usam um apito, esse apito deve custar 10 centavos aí você compra um saquinho de apito que vem, não sei esse. Esse apito que eles entregam em torcida de time de futebol, em festinha de aniversário, mesmo, viu, gente? É um apito comum. E uma placa de identificação que é muito interessante, que ali você já chega e vê. Quem lembra de ir na casa do vovô, da vovó, que você entra na porta da sala, tinha lá o retrato do casal exposto na sala. Aqui tem dono, aqui tá. É mais ou menos isso. A Polícia Militar, a gente pode, se quiser, expor essa placa, né, já dando a entender que ali tem uma parceria com a Polícia Militar. Isso ajuda também aquela pessoa mal intencionada a já saber, ó, aqui não tem para mim? Primeiramente, quando nós tratamos, durante as reuniões, né, com a comunidade, nós tratamos sobre a questão
da aplicação do apito. O apito nós chamamos como uma ferramenta de mobilização social. Ao invés da pessoa ficar pedindo por socorro, ela vai acionar o apito de uma forma, dentro de uma estratégia bem organizada, que nós vamos ensinar para as pessoas participantes ali das reuniões. E no caso de qualquer intervenção, ela se dá com o uso do apito. E posteriormente, ao final das reuniões, ao encerramento desse programa, nós temos também as placas, que vai identificar as residências que fazem parte desse programa juntamente com a Polícia Militar. É uma placa que vai ser afixada na residência. Nós trabalhamos monitorando, nós temos todos os cadastros desses moradores, dessas residências. Pelo GPS a gente consegue acompanhar e fazer um patrulhamento nessas áreas onde existe a rede de vizinhos. É uma viatura, uma equipe hoje que ela fica destinada para esse programa. Ela tem a liberdade de trabalhar exatamente bem próximo da comunidade, ouvindo os anseios delas, as aflições, as dificuldades, para a gente assim reportar também aos nossos comandantes e ter uma intervenção policial, muitas das vezes, de uma outra forma, não dentro dessa parte que a gente aplica, mas de uma outra forma de intervir em determinadas situações, talvez mais complexas. Mas o apito e a placa que identifica as residências, ela faz parte, então, dessa filosofia, desse trabalho da Rede de Proteção Preventiva. Sobre as placas, é até interessante um ponto que muitas pessoas procuram o programa, procuram o projeto, procuram os militares, aqui o Sargento Pinheiro e o Cabo Silveira, querendo a implantação do projeto e ficam ansiosos para colocar a placa e acham que... Tem gente que aparece lá para comprar uma placa? Oi, eu queria comprar uma placa dessa. E acham que a principal ferramenta é a placa, porque pensa assim, vai ter a placa aqui, Polícia Militar na porta da casa dela, que aquilo ali que vai inibir os roubos, os furtos e outros tipos de crimes. E é claro que a placa ela tem um efeito também, ela tem a sua finalidade, mas o programa é muito mais amplo que isso, Senão seria simples, seria só distribuir essas placas e pedir às pessoas para fixarem nas portas. E, na verdade, o que cria efetividade e eficiência do serviço, Luciano, são as instruções que os militares passam para as pessoas, o uso do apito, as pessoas se conhecerem. E isso tudo não tem como ser feito de uma forma rápida, assim, na entrega de uma placa, Então, é feito através dessas reuniões. E por isso que essa placa ela é fixada ao término do projeto, para selar ali a implantação e demonstrar que naquela casa ali tem pessoas que passaram pelo programa, que têm conhecimento de como agir caso sejam vítimas, se um vizinho estiver sendo vítima próximo ali, como que elas vão agir. Então, aquela comunidade ali passa a ficar mais protegida, O que já ficou demonstrado até através de levantamentos que a gente já fez, verificando que nos locais em que há implantação de rede de vizinhos, o pessoal até teve acesso, viu isso, a incidência de, principalmente, arrombamentos à residência é menor do que em outros locais, o que demonstra aí de forma clara a eficiência do projeto, certamente por causa dessas várias estratégias que o programa utiliza, dentre elas a placa, mas não só ela, como todas as demais que são ensinadas. A estratégia é o seguinte, gente, tem uma para o comércio, tem uma para a rede de postos. E tem uma estratégia, eu vou contar ela aqui, que nós estamos falando de placa, estamos falando de apito aqui, mas é lógico, gente, todo e qualquer hoje tem internet, tem telefone, eles têm outros meios de comunicação. Nós estamos contando esse daqui porque o cidadão lá que for cometer uma coisa sabe que tem um plano B, tem C, tem D, viu? Não é assim tão simplesinho assim não, viu? Não vai achando que é esperto, que acaba dando errado. Agora, quando eu fui no Rio de Janeiro, eu cheguei lá morrendo de medo daquela cidade, a gente vê tanta coisa ruim. Aí, logo que eu cheguei, uma pessoa que estava me apresentando lá, o local onde eu ia ficar, virou e falou assim, aqui no Rio não tem lugar ou determinado setor que seja perigoso ou sem perigo. Aqui tem comportamento de risco. Se você vê que é uma situação mais arriscada, não faça. Você vai sair de um lugar sozinho, escuro, à noite? Não, você vai pegar um táxi. É um comportamento seu. Você vai
de táxi. Você não vai tentar fazer uma coisa que você não vai na praia à noite. Deixa para ir durante o dia, a hora que tiver mais segurança. É o seu comportamento que vai te... Aqui não é determinado lugar. É esse comportamento que a pessoa tem no seu dia a dia, seja agora nas férias, ou o comportamento que ele vai ter antes de viajar, o comportamento que ele vai ter no dia a dia mesmo ali, na hora de sair para um trabalho, na hora de deixar uma pessoa em casa ou não, uma casa sozinha, que muda, que faz essa diferença nos números, Tenente? Com certeza, o comportamento das pessoas influencia muito. E a própria aproximação, que foi aquilo, como bem falou o Cabo Silveira, que deu início ao projeto. Foi a percepção de que as pessoas distantes, né, causavam uma comunidade muito mais insegura, né? Quando as pessoas se conhecem, só o fato delas conhecerem umas às outras, isso já cria uma coesão, fortalece aquela comunidade. São vários os casos, mas vários mesmos, de arrombamentos, de situações em que os bandidos vão à casa das pessoas, leva tudo que tem lá, coloca dentro de um carro, dentro de um caminhão, vão embora. Depois um vizinho pega e fala assim, não, até vi, mas achei que a pessoa estava mudando, ou alguma coisa assim, né? E é o tipo de coisa que é evitado de imediato, quando a pessoa, só de conhecer o vizinho, só de saber que aquelas pessoas que estão carregando aqueles materiais não são os proprietários, né? Se a gente conhece o vizinho, se a gente tem os contatos, isso tudo é estimulado também nas redes de proteção. A pessoa imediatamente vai fazer contato com o proprietário, vai falar, tem alguém carregando só as coisas que foi você que mandou, né? Então, só essa proximidade já é uma coisa muito eficiente. Isso é real, gente. Lá em casa, por exemplo, passou a viatura, apitou. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? O seu portão está aberto. É um comportamento, quer dizer, fecha o portão para, né? E se a viatura percebeu, outra pessoa iria perceber. São coisas assim, são pequenos comportamentos que vão tendo e as pessoas vão, de imediato, criando hábitos diferentes. Mas eu tenho uma outra pergunta, mas antes, tem recebido dessa dupla que está aí sempre visitando as comunidades, tendo essa ponta do serviço, mas você recebe comunicação que não passa por eles, que chega direto até o senhor, falando do trabalho deles? Sim, claro. Vários elogios e até solicitações, muitas vezes chega no próprio batalhão, a gente encaminha para eles. Eles são muito solicitados, elogiados por vários meios, né? Alguém vê um policial militar, já tem como referência quem conhece a rede, os dois militares, e fazem elogios, fazem solicitações. E como foi falado aqui os números, né? Cerca de 35 mil pessoas alcançadas pelo programa, então é muita gente. Eles são muito mais conhecidos que a gente lá no batalhão, né? Mas chega também, é claro, lá pelo batalhão, alguém quer formalizar um pedido, entrega lá no próprio batalhão, a gente repassa para eles sempre, né? Eles que são especialistas em executar, em fazer a comunidade exige que seja eles. É uma coisa assim, nós vamos fazer uma quermesse lá no nosso bairro. Eu queria que eles dois estivessem lá, é mais ou menos desse jeito. Sim, claro, né? São muito queridos e são eles que têm esse know-how, que têm esse conhecimento para fazer essa implantação e que tem essa proximidade já com boa parte da comunidade, né? Isso é muito efetivo, muito eficiente no trabalho deles. Sargento, é comum quando eu era criança, ou até a certa idade, falar assim, fica quieto aí, senão chama polícia para você. E a criança cresce com medo de polícia, né? Fica com aquilo na cabeça. Com esse trabalho, com essa aproximação da polícia com a comunidade, um dos grandes meios é esse, não só esse, tem o PROERD, tem outros tantos aí que a Polícia Militar faz. Ela tem um leque, viu, gente, de trabalho, não é só esse não. Mas esse ajuda a criar essa percepção de que, num momento, talvez, ali o policial possa ser a pessoa com que uma criança, com uma pessoa, por mais simples que ela seja, veja no policial uma segurança, veja no policial um recurso. Muito bem, Luciano. Eu vejo que essa identidade, né, ela é muito forte. Então, veja bem, quando você aborda uma criança, né, como você colocou, e isso é comum a gente perceber isso no dia a dia, a criança faz uma arte, né, ou está desobedecendo os pais ali, olha, eu vou chamar a polícia para você, mas isso não é legal, né?
porque, de uma certa forma, coloca a instituição, a própria Polícia Militar, num outro contexto. Mas hoje, isso está mudado, né? As pessoas, hoje as crianças, a gente passa na rua, as crianças brincam, né? Chama atenção e quer tirar foto, aproxima mais da Polícia Militar, até mesmo pelo trabalho que o PROEST executa nas escolas, né? Então essa aproximação, ela não pode haver esses embaraços, né? Às vezes algumas colocações que a gente faz, não atentando por algum detalhe, mas isso pode forjar na mente de uma criança, né, na construção da vida dela, uma imagem diferenciada do que a polícia ela é, na verdade. A Polícia Militar, ela é parceira, né? Ela está junto da comunidade, ela vive junto com a comunidade, ela presta o serviço de assistência, né, de um atendimento, busca a qualidade desse serviço, mas essa colocação ela não seria muito bom, né? Mas ter uma outra forma de imagem, né? Senão cria, de fato, a criança vai ter uma outra percepção da Polícia Militar. No meu tempo eles falavam que o frade franciscano usava um cordão para bater nas crianças. Isso é sacanagem, hoje. Coitado dos frades, a pessoa tudo no... Então, às vezes, antigamente a Polícia Militar tinha uma estratégia diferente da usada hoje em dia. A Polícia Militar, ela era quartelada, né? Ela ficava dentro dos quartéis e atuava só mediante acionamento. Com o tempo, a Polícia Militar percebeu que é mais eficiente, né, trabalhar junto da comunidade, próximo à comunidade, e dentre vários serviços que foram criados para criar essa proximidade, um dos melhores exemplos é o da rede de vizinhos protegidos, né, hoje rede de proteção preventiva. Então isso tem a ver com, às vezes até com cultura, né, mesmo, que existia da relação entre a comunidade e a Polícia Militar. Mas como o Sargento Pinheiro falou, tem mudado bastante, já acontece bem menos esses casos assim, né, da pessoa falar. A gente recomenda que não se faça isso pelos motivos que o Sargento Pinheiro falou, para não criar uma imagem do policial de forma negativa na cabeça da criança, né? Hoje são quantos bairros que tem a rede vizinha? São 81 bairros, né? 81 bairros. E isso daria cerca de 30% da cidade. Sim. Quem quiser ter uma rede de vizinhos protegidos lá no seu bairro, tamanho está a fila? A fila está um pouco grande. Eu vou pedir o Silveira para falar para a gente os canais que tem para o pessoal fazer a solicitação para a implantação da rede. Bom, hoje essa solicitação da rede de proteção preventiva, né, com a instalação aí das bases de segurança comunitária, que estão espalhadas aí em diversos pontos na cidade, pode ser feita em qualquer uma dessas bases, né? O pessoal pode chegar ali ao militar, né, dizer a ele que tem um interesse, né, de fazer a implantação no seu bairro, que o próprio militar ali já vai encaminhar para nós esse pedido, né? Caso o pessoal queira fazer contato também com a gente através do nosso celular, né, é o 98833-9568, 98833-9568, é o WhatsApp também, se o pessoal quiser enviar para a gente. Claro, é um telefone funcional, né, ele funciona apenas no horário que a gente está, né, de serviço. Mas todas as solicitações que ali chegam, a gente responde, né, faz o contato pessoal com as pessoas, os interessados, verifica, né, o envolvimento da comunidade, se realmente a comunidade tem um interesse, né, porque não pode partir somente de uma pessoa, tem que haver, né, a vontade da comunidade de estar implantando o projeto, né? Uma pessoa só ali não vai adiantar. É a rede, né? Então são várias pessoas, tem que haver um elo forte, né, entre as pessoas ali. Então a gente vendo que há o interesse da comunidade, né, a gente coloca aquelas pessoas ali, né, na fila de espera, né, e assim que possível a gente está visitando aquele bairro e iniciando a implantação do projeto. Bom, gente, eu vou dar uma dica aí, pessoal. Seguinte, tenta com a Associação de Moradores do Bairro. Vai lá na reunião da Associação de Moradores do Bairro e dá ideia. Quem sabe ali você já consegue esse trabalho aí, pode ser feito. Outras igrejas, vê com o pessoal ali da sua igreja, do seu bairro, da sua região ali. Mesmo assim, não tendo essas duas opções, vê com os moradores do seu quarteirão, né? Fecha ali com os moradores, que quem sabe você consegue levar essa ideia para todo mundo, que é uma ideia muito boa. Aí então daí
vá lá, né, faz isso que o Cabo Silveira tá falando, que é de buscar a Polícia Militar como parceira e ela vai, a partir daí, direcionar isso. Não é isso, Tenente? Isso, até complementando, sobre isso é importante que se faça desse modo, porque tem muitas solicitações que chegam já dessa forma, com uma comunidade já mobilizada, que quer receber ali as instruções para a implantação da rede, né? Então, se eventualmente num outro bairro, uma pessoa sozinha, ela tem essa ideia e procura a Polícia Militar, para fazer a implantação nesse bairro, nós teríamos que ir lá visitar casa por casa. Isso é algo que a pessoa pode fazer antes de procurar a polícia, até para ganhar tempo, né? Para a gente conseguir atender, para eles conseguirem atender uma quantidade maior de residências. Essa mobilização, você mesmo deu algumas dicas aqui, interessantes, isso mesmo, associação de bairros, igreja, locais que já tem uma reunião de pessoas, eles usam ali para comunicar, para falar sobre de forma breve. Então, olha, existe um projeto da Polícia Militar que ajuda muito na prevenção dos bairros, reduz o crime onde que tem esse projeto. Então, vamos lá, vamos procurar o pessoal, vamos procurar a Polícia Militar. E aí, quando já tem esse grupo de pessoas reunidas, aí sim uma pessoa pode, em nome das demais, fazer essa solicitação, né? E aí, se uma pessoa sozinha for procurar a Polícia Militar, infelizmente, ela vai demorar muito tempo para ser atendida, porque outras pessoas fazem isso. E é mais oportuno fazer a implantação nesses locais, que vai ser uma implantação mais rápida, que vai dar resultado mais rápido, né? Exatamente. E outras redes protetivas, né? Estamos falando da rede de vizinhos que existe, a do comércio, a dos postos, funciona também. Eles têm um padrão mais direcionado para o que é deles. Há uma diferença. Por exemplo, no comércio, a pessoa é treinada mais a ver, a perceber características que possam ajudar a colocação de câmeras no comércio, o ângulo correto para depois poder ser usado, no caso de um furto, por exemplo. A identificar entre os lojistas, né? Olha, tem uma pessoa assim, assado, está tentando passar uma nota falsa. Quer dizer, são coisas diferentes do doméstico. Postos, mesma coisa. Postos, você aciona a rede quando tem um veículo tal, suspeito, passou aqui no posto, fica de olho, né? É uma coisa mais direcionada, que não tem nada a ver com o lojista. O lojista nem aí se o carro suspeito passou lá no posto, né? E não poderia ser assim, mas infelizmente cada um olha o celular. E o doméstico tem esse caráter totalmente diferente das outras redes, que também são muito importantes, também fazem parte de uma segurança pública como um todo. Não é isolado, não. Mas a rede de vizinhos, ela tem umas especificações um tanto quanto interessantes. Um prédio pode colocar uma rede de vizinhos protegidos? Um prédio residencial? Luciano, antes de te responder, só voltando um pouco, ressaltar a questão dos pedidos, né, das solicitações, tanto para extensão quanto para implantação nos bairros de Divinópolis hoje, até nas comunidades rurais. Isso ocorre quando a gente fala sobre uma certa demora nesse atendimento, pelo fato do sucesso que é hoje no município, né? Então, quando você implantou determinado projeto, foi aceito pela comunidade, tem tido resultado, as pessoas viram na prática, né, esses resultados acontecendo. E isso, de uma certa forma, ele fomenta entre os outros bairros, entre a comunidade, né, no município em si. As pessoas passam a conhecer, de uma certa forma, esse projeto e querem a implantação desse projeto também nos seus respectivos bairros. Contudo, quando a gente fala sobre isso, é pelo fato do sucesso mesmo. Mas não há como acelerar, porque ele é paulatino. É gradativamente, entendeu? Ele é devagar mesmo para as pessoas conhecerem como posicionar, como receber essas informações. Não há como chegar numa reunião e passar todo o conteúdo do projeto, porque é muita informação. Então, ela precisa caminhar, né, para que as pessoas possam absorver e assim depois, ao final, né, adotar medidas, como a gente já disse, de uma forma diferenciada do que fazia anteriormente. Um prédio, antes até, dentro disso que o Cabo Silveira falou, é isso mesmo, gente, é igual categoria de base ou igual escola
informação. Não adianta você ensinar física para um menino de 7 anos, tá? Então, a rede de vizinhos funciona desse mesmo jeito. Tem sua etapa, cada etapa tem sua coisa, não adianta simplesmente falar 100% de Divinópolis e não funcionar. Nós temos hoje 30% funcionando, a gente tem que comemorar. É isso aí, sim. Sim. Quanto à questão do prédio, né? Quando a gente vai implantar a rede de vizinhos, só para os telespectadores entenderem um pouquinho a dinâmica, né? Aquele grupo de vizinhos ali, eles entram nos chamados laços da rede, né? Então, no caso, o prédio aí seria um laço da rede, é um grupo de moradores. O prédio ali e algumas casas, né, que estão em volta do prédio, porque uns ajudam os outros, né? O prédio ali, ele tem as suas características, né, de deficiência, né, na segurança, que é a portaria, por exemplo, que é a parte mais frágil do prédio, onde cada apartamento não tem a visualização, né? Contudo, do apartamento ele consegue ver o quintal do vizinho, né? Então, assim, isso é interessante, porque ao mesmo tempo, né, que de cima eles conseguem visualizar por dentro da casa do vizinho, o vizinho de baixo consegue visualizar a portaria, né? Então, esses laços, né, na verdade, o prédio entraria ali como um laço, como esse grupo de pessoas aí que passa a se conhecer melhor, interagir melhor, trocar os telefones, né? Esse laço ele tem que ser bem fortalecido. Muitas pessoas acham que a gente chega no bairro para dividir o bairro. Não, vocês estão dividindo o bairro em vários bairros pequenos. A ideia é essa mesmo, porque se cada um daqueles laços ali trabalharem a segurança do próprio laço, quando a gente somar tudo, né, a gente vai ter um resultado final positivo, né? Se todos conseguirem melhorar, né, então o bairro como um todo ele vai melhorar. Então, na verdade, a gente não está fazendo uma divisão, a gente está reforçando cada grupo, né? Não quer dizer que ele vai passar no outro laço, vai ver uma coisa errada acontecer e não vai fazer nada. Ele pode fazer, ele tem o instrumento, ele tem um apito, né? O pessoal pode carregar no carro, pode carregar na bolsa, ele pode atuar também em um outro laço, não tem que ser somente no laço dele, não. Exatamente, isso é igual eu estava dando exemplo de jogo de futebol, gente. Não adianta o atacante lá fazer gol se a defesa sofrer gol cá atrás. Então, é todo mundo. Cada um tem sua função ali dentro do campo. Não adianta o goleiro lá querer fazer gol, que não vai resolver nada também. É melhor ele ficar lá pegando a bola, o outro lá... É melhor para resolver o problema do time como um todo. E a torcida, né, vai sair muito mais satisfeita. Não é cada um resolver só a sua questão e fechar os olhos para os demais e nem o contrário, né? Essa questão do prédio chama atenção porque tem vizinho que mora no prédio há muitos anos e não sabe quem que mora do lado. Pega o elevador com a pessoa e não sabe quem que é a pessoa. Isso aí é muito comum, especialmente no centro da cidade de Divinópolis e centros. Eu falo que enquanto mais afastado do bairro, mais conhecimento as pessoas têm. A zona rural a gente sabe todo mundo por nome. Se passar uma pessoa... Até o dono do cachorro, se passar o cachorro, a gente sabe quem que é o dono do cachorro. Agora, nas periferias também isso acontece, as pessoas ainda sentam na calçada, conversam, os meninos ainda brincam num lote de vaca que eles transformam em campinho. Esses dias eu estive lá no Lagoa dos Mandarins, tem um campinho lá maravilhoso. Lá tem a rede vizinha também. Então, ainda joga bola junto. Quando você vai chegando mais próximo do centro, isso desaparece. E... como, né, essa questão cultural tem que quebrar esse sistema, a pessoa tem que ir lá e bater na porta do vizinho: oi, eu sou fulano, eu moro aqui do lado, se acontecer alguma coisa, pode me chamar, é mais ou menos isso? Isso, com certeza, essa é a base de tudo, né? A gente sempre fala nas nossas reuniões aí que a base da rede de vizinho é esse resgate de valores que você está falando aí, né? A pessoa está mais próxima da outra. Né? No prédio, muitas vezes, igual você falou, não sabe quem que é o vizinho, não sabe o telefone de contato do vizinho, que muitas vezes mora de porta a porta, né? Me recordo aqui, né, de uma ocorrência que a gente participou, foi um arrombamento a um apartamento de um prédio no bairro Cidil, né? A gente, ao chegar lá no local, verificou que o apartamento tinha sido arrombado mesmo, nem o síndico tinha o telefone de quem estava morando no apartamento, tinha o telefone do proprietário, só que ele estava locado. Né? Então, não sabia o telefone. Então, nós ficamos nessa ocorrência aí aproximadamente umas 3 horas até conseguir localizar a pessoa. Então, quer dizer, 3 horas a menos de viatura fazendo patrulhamento preventivo, porque estava aguardando o contato com aquele morador para identificar. Complicado. E 3 horas de frente do cara que lá ia com material, né? Então, também dificulta todo o trabalho
da polícia e de qualquer outra ação para resgatar os bens. Bom, Carlos Silveira, mais alguma coisa que eu não perguntei, que queira colocar aí para todos os telespectadores? O Sargento Pinheiro já tem. Mais uma vez, Luciana, queremos reforçar que quando nós trabalhamos a questão da segurança, né, esse programa juntamente com a comunidade, outros benefícios começam a surgir a partir daí. Quais são esses benefícios? Nós, ao final, você percebe assim que as pessoas passam a adotar medidas ali próximo, né, onde moram, no sentido assim de valorizar a própria rua, com elas mesmas fazendo a capina, buscando recursos, placas para identificação das ruas. Isso muitas das vezes entre eles mesmos. Uma lixeira mais alta para o cachorro não mexer. Isso. Aí quando você retorna a este lugar, você vê que aquele aspecto, né, a qualidade de vida daqueles moradores ali é diferente. Né? O aspecto da própria rua também, devido à participação da comunidade, quando a gente inicia esse projeto, porque você inicia falando sobre segurança, depois, mas você fala também de um outro contexto mais social também, que vai atingir as pessoas que ali, ou seja, valoriza o ambiente, o imóvel é valorizado, né, porque as pessoas passam a adotar ali melhorias naquele lugar, e assim, portanto, você vê também um diferencial nessas comunidades, onde o projeto chega. Tenente, com relação a essa dupla que tem feito esse trabalho, né, junto a tantas comunidades, 30% da cidade, o que você pode me falar do trabalho desses dois e falar para toda a rede de vizinhos protegidos, de acordo aí com o trabalho que eles têm feito e que fizeram nesse ano de 2018? O trabalho dos dois é espetacular, né? Essa questão, eles frisam muito bem essa questão da mobilização, né, que traz vários benefícios. A mobilização, o objetivo principal dela, né, o projeto implementado pela Polícia Militar, é melhorar a segurança do local. Mas a mobilização, ela tem vários benefícios que vêm junto, né? Se a gente tem uma comunidade em que as pessoas se conhecem, em que as pessoas têm interesse umas pelas outras, elas têm algumas coisas comuns ali no ambiente delas que às vezes elas podia arrumar isso aqui, não, mas tá aí e tal. Quando as pessoas se conhecem, elas conversam mais, uma comenta sobre aquilo, a outra fala assim, não, também eu já pensei em olhar isso, então vamos resolver isso, né? E eles trabalham muito bem isso, como a parte de segurança, né? E eles têm muita experiência nessa implantação. O ano 2018 foi muito produtivo, eles têm uma agenda apertada para atender todas essas solicitações, trabalham sempre fazendo reuniões periódicas com essas comunidades. A experiência deles é muito, muito vasta, né? Há alguns anos, eu estava relembrando com eles, quando a gente estava chegando aqui, que eu fiz a implantação desse programa no município de Itapecerica, em Marilândia, no distrito de Marilândia. E, na época, eu não tinha conhecimento para fazer essa implantação. Vim aqui e conversei com os dois, foi no ano de 2013 ou 2014, mais ou menos. E os dois me passaram todo o material, me passaram todo o conhecimento a respeito. Eu já tinha estudado a respeito de forma mais ampla, mais genérica, mas os dois, na época, já tinham grande experiência, já faziam essa implantação, já tinham implementado em vários bairros aqui em Divinópolis. E a experiência deles foi muito útil para mim na época. E hoje, trabalhando aqui em Divinópolis, a gente percebe o quanto que o trabalho deles faz diferença, né? Como você tinha perguntado antes, as pessoas sempre comentam sobre a competência deles na hora de fazer essa implantação. A gente, quando acompanha o trabalho, a gente vê durante o serviço deles como que eles executam isso com qualidade. O Cabo Silveira sempre manda para a gente as fotos das reuniões, fala, mais uma implantação no bairro tal, e tem lá as pessoas reunidas, a gente percebe os dois se envolvendo com a comunidade. E depois da implantação, eles fazem contato com as pessoas, né? Quem é da rede de vizinhos sabe disso. Infelizmente, talvez não tanto quanto eles gostariam, né?